E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por vocês estarem aqui no Papo de Busão comigo, com o Edu. Muito feliz pela audiência, pelos likes, pelos inscritos. Muito obrigado mesmo. Hoje o assunto vai ser com o instrutor de uma garagem de ônibus que eu já vou apresentar para vocês. O cara vai falar muito da parte rodoviária e várias dicas para você que quer ingressar aí do caminhão pro rodoviário ou do urbano pro rodoviário. Já eu já vou apresentar o nosso convidado. Já te peço desculpas pela minha voz, estou saindo de uma gripe forte e quem não saiu, né? O mundo inteiro tá nessa gripe forte, né? Lembrando que aqui a gente é o patrocinador, é um oferecimento da SP Frotas. Peças para caminhões e ônibus, peças boas, genuína, atendimento de primeira, é com o Márcio. A equipe do Márcio está lá te esperando. Só você dar um telefonema ou chamar ali no e-mail e fazer o seu pedido, a sua cotação. Atendimento personalizado, o Márcio vai até a sua empresa conversar com você, verificar a sua necessidade, trocar uma ideia, saber qual é a qualidade da sua frota e como ele pode ajudar você. Tá? SP Frotas, peças para reparos de caminhões e ônibus, é SP Frotas. Manutenção em dia é uma manutenção saudável. É uma manutenção onde você não vai ligar para o seu socorrista às 3 horas da manhã falando que o seu ônibus está no meio de uma estrada ou no meio de uma via quebrado. É SP Frotas. SP Frotas tá com vocês, tá com o Papo de Busão. Vou falar também da Teltec. A Teltec tá com a gente também. É a parte de alternador e motor de partida e componentes do ar-condicionado. Você que vai fazer aquela Aparecida do Norte lá, não quer voltar com o carro quente. Então, Teltec tá lá para resolver seu problema. A equipe do Eberson tá lá para resolver seu problema. Imagina só, você tá lá na excursão ou tá no ponto final, vai dar aquela partida, seu motor de partida falha. Quer alternador de qualidade, peças genuínas, é na Teltec. Outra coisa, dirigindo e aquele farol piscando, é o seu alternador badarosca que você comprou. Na Teltec você tem o melhor alternador também com peças genuínas. Então, oferecimento de Teltec. E também temos a X-Isper. E a X-Isper, você que tem empresas, seja ela de segmento de carga, ou segmento rodoviário, ou até mesmo carros pequenos, com frota pequena, quer resolver a padronização visual da sua frota, X-Isper, eles estão lá prontos para te atender. O Júlio tá lá, prontinho para te atender e para te levar o melhor cartão de visita, os melhores folders, os melhores banners, os melhores adesivos e entre outros surpresas. E tem até pro nosso convidado, eu já vou apresentar ele, mas antes eu queria mandar um abraço pro Márcio da SP Frotas, pro Eberson da Teltec e pro Júlio que vai te atender da gráfica X-Isper. E falando em X-Isper, eles que fazem para nós a nossa caneta e futuramente mais brindes. Eu já vou apresentar o meu convidado, eu trouxe aqui na minha caixinha de surpresas. Eu vou presentear o meu convidado e já vou apresentar para vocês ele. Eu tô com a caneta do Papo de Busão. É uma caneta feita pela X-Isper. Você que tem uma empresa, quer presentear o pessoal aí, ó, principalmente o pessoal do escritório, a mulherada, a caneta do Papo de Busão é personalizada. Ela tem vários segredinhos funcionais. Primeiro, a ponta dela, eu consigo clicar aqui e ó, consigo movimentar como touchscreen. Eu também consigo, na hora daquela reunião em cima lá da sua mesa, ou você querendo falar com a sua esposa para tomar aquela bronca que você não lavou a louça, você pode pegar ela aqui, ela vai virar um suporte exclusivo para você bater um papo e fazer uma reunião. E além da caneta, que você vai abrir uma ponta fina para você melhor assinar aqueles contratos e ganhar aquela grana. Agora, essa caneta não é minha, vai para o meu convidado. Ele é instrutor da Viação Itapemirim. Olha que peso, olha que cara pesado, monstro estando aqui do meu lado. É o André. André. Prazer, Eduardo. Prazer, seja bem-vindo. Prazer é meu. Obrigado aí por estar aqui, obrigado pela Itapemirim.
A caneta é sua. Opa, obrigado. É um presente. Obrigado. Até o final do programa vai ter outro presentinho pra você também. É o seguinte, ninguém conhece ele como André. É André Jabá. É isso aí, Andrezão. Desde os 11 anos de idade, um amigo meu na escola me colocou esse apelido. Eu não sei porquê, mas ficou até hoje. Né? E ficou até hoje. Uma vez minha mãe foi na reunião da escola, da quinta série. E ela sentou lá, e eu não estava na sala de aula, né? Aí perguntou, a senhora é mãe de quem? Meu nome é André Gustavo Moreira, né? Aí minha mãe falou, sou mãe do André. A professora falou, não, mas essa sala não tem nenhum André. Nossa. Aí ele falou, não, é aqui, tal sala. Não tem. Aí tinha um amiguinho meu na sala. Aí o amiguinho falou, professora, é mãe do Jabá. Aí ficou. Já faz quase 40 anos que eu tenho esse apelido, né? Falar em apelido, nós tivemos aqui passagem por grandes nomes do transporte coletivo. E um deles falou exatamente isso, que foi o Xuxa. Papai Noel Chocolatão. O Erineu. Tá aqui num dos nossos episódios, tá ele, o Sérgio Zum. Eu queria até mandar um abraço pra ele, lembrando desse apelido. Todo mundo tem um apelido, né? Tem. Ele tá no hospital, queria te mandar recuperações, forças, que Deus está contigo aí, Erineu. Preocupou, mas agora tá bem, tá saindo aí, tá no quarto já. Teve um probleminha de saúde, mas tá bem. E falando de apelido, ele também contou uma resenha de apelido, e essa daí é uma resenha muito boa. Quando às vezes as pessoas me chamam de André, eu falo, você que é comigo, né? Aí quando fala Jabá, eu falo, agora eu sei que é comigo, né? Aí eu me sinto até bem quando me chamam pelo apelido. E quando você tá, eu vou dar uma acelerada, mas já volto já, viu, gente? Quando você tá dando aquele pretexto, cara, ô, senhor André, como que o senhor quer que eu vou? Rapaz, às vezes eu me sinto até fora... Assim, não precisa de, né? Eu não tô acostumado com esse tipo de tratamento. Pode me chamar no natural mesmo, porque a gente é tudo igual. Então tá bom. A gente não tem muita diferença, não. Aonde que o mosquitinho do óleo diesel te picou aí? Rapaz, quando eu nasci. Eu acho que quando foram fazer, Eduardo, o teste do pezinho... Já tinha um óleo diesel. Já saiu diesel, né? Algum enfermeiro... Às vezes saiu sangue lá, acho que saiu diesel no meu pezinho. Porque não é possível, não. Eu já nasci... Eu acho que a gente, quando nasce, a gente tem um dom. Sim. Né? Todo ser humano tem dom para alguma coisa. Com certeza. E se me desse outro dom, acho que não ia dar certo. Não ia não, né? Porque eu não ia querer ter outro dom, a não ser o dom de mexer com ônibus, de dirigir. Porque desde pequenininho, eu já tô no meio do negócio do ônibus aí. Então, desde que eu nasci, eu já gosto. Meu pai... Já veio de uma família oriunda do transporte? Já. Meu pai era motorista. Eu nasci em 1975. Meu pai casou... Minha mãe é muito novinha, né? E meu pai, na época, trabalhava em caminhão. Depósito de material para construção. E depois, logo, ele foi pro ônibus. E a OSA. Mauá. E aí, eu lembro, quando eu era muito pequenininho, eu devia ter 3, 4 anos de idade, eu lembro disso. Ele me colocava a fazer a linha, acho que, se não me engano, do Parque Dom Pedro, naquela época. E ele me colocava do lado aqui, do banco do lado esquerdo, e tinha as válvulas de abrir e fechar a porta. Sim, borboletinha. Eu que abria e fechava a porta para ele. Ali eu já andava junto com meu pai. Então a paixão pelo ônibus, pelo transporte já veio desde muito pequeno. Às vezes o cheiro do óleo cru, da fumaça entrando. E naquela época era demais, bom, né? Era bom. Todo mundo começou, teve um começo mais ou menos assim, que gosta, né? Que gosta. Quem é Autobot, que nem fala no Transform, sabe o que a gente tá falando. E aí, ele ficou mais um tempo no caminhão, depois ele foi, em 1983, se eu não tô enganado, ele fez a primeira viagem pro Paraguai. E eu tinha 8 anos nessa época. E aí ele ficou 23 anos nessa vida. E eu porque queria ser motorista, né? Eu tinha... Primeira vez que ele me levou para o Paraguai com ele, eu tinha 8 anos de idade. 8 para 9 anos. E ele me levou. E a gente foi ali em Santo André, tem a Baleia, né? Muitos, os mais antigos, vão conhecer onde é a Baleia de Santo André. Onde era o antigo Jumbo Eletro, ali onde é o McDonald's de Santo André. Sim. E era noite, e eu fiquei esperando um ônibus ali com ele.
nesse dia. Eu lembro de tudo. E aí eu esperando o ônibus vir. E veio sentido Mauá o ônibus. Era um CMA. A minha vida, a minha história... Já era. É dentro de um CMA. Bateu ali. Inclusive o copo é do CMA. Eu falei que você me presenteou, né? Acho que foi proposital, né? E eu lembro que o ônibus veio, manobrou e parou naquele ponto ali. Onde hoje é o Hospital da Notre Dame ali. E a gente entrou dentro do ônibus, ele comprou um pacote de salgadinho pra mim. E eu tava na Disney. Eu não tava dentro de um ônibus. Aquilo pra mim era um sonho que não tinha tamanho. E aí a gente foi pro Paraguai, voltou. Depois eu fui muitas vezes com ele e tal. Mas ali eu já sabia meu destino. Eu já sabia o que eu queria ser. Que era ser motorista de ônibus. E os 18 anos não chegava. Eu era muito pequeno ainda, ele chegava do Paraguai, o Eduardo, isso em 87, 88. A gente morava na Vila Santa Cecília, em Mauá. E chegava, quando pegava muita chuva, carroceria de CMA, na época não era nem CMA, era Ciferal. É toda arrebitada. Sim. E quando chegava do Paraná, aquele pó vermelho, juntava com a chuva, virava uma tinta, né? Nossa. E tem eu e o outro irmão que é abaixo de mim, o Ricardo. Nós somos em 4 irmãos. 3 homens e uma mulher. Manda um abraço pra eles. Eu vou mandar. Então, é eu, o Ricardo. O Ricardo trabalha na na Horizonte, perdão. De Belo Horizonte. Só que ele mora em Uberlândia, o Ricardo. E tem um outro irmão meu, tem a minha irmã, que mora em Mauá, e tem o Fernando, que é o dono do CMA. Ele também tem apelido. Tem qual é o apelido? Giló. Giló. Quiseram fazer da minha família. Tem o Giló. Ele é o mais novo. Eu que ensinei. Ele vai ficar bravo comigo na hora que ele vê. Eu falo que eu que ensinei, ele fica bravo. Você fala pra ele, ó. Você veio depois. Né? Então você não pode ficar bravo. Eu falo que eu que ensinei, ele fica bravo. E o Ricardo, ele trabalha com artista lá em Uberlândia. E o Giló, ele tem uma garagem de ônibus em Mauá, ele compra, vende, troca, né? Uhum. Mas meus 2 irmãos. Então, nós pegava... Mas o Fernando, nessa época, acho que não era nascido. Ele nasceu em 83, ele é muito novinho. Tem 41 anos hoje. Eu nasci em 83. Esse aí não pegou o negócio não, brabo. Agora eu e o outro, eu e o Ricardo. Então, meu pai era muito exigente com as coisas. Naquela época, a gente ia lavar o ônibus, ele fazia você pegar a espuma assim, ó, na cabeça do arrebite com a espuma. Nossa, a roda raiada. No final do dia, o dedo não tinha cabeça mais, não. Já era. Digital já era. Já acabou o digital. Já era a roda raiada. Já era. E a gente lavava aquelas rodas tudinho do ônibus. Para no final do dia, lá em Mauá tinha CTBC, Companhia Telefônica a Bordo do Campo, que era assim do Sertãozinho. O meu pai, naquela época, ia soltar o banheiro lá no fundo, não tinha nada, mal não tinha nada. E aí meu pai colocava a gente na reta. Depois que passava o viaduto Juscelino Kubitschek em Mauá, perto da Bosato ali. Uhum. Meu pai colocava a gente no volante, no banco. Só que meu pai era baiano, meio bruto, sabe? Uhum. Então ele não tinha aquela paciência de falar assim, filhinho, vem cá, papai vai pôr você aqui e tira o pezinho com calma. Ele já sentava daquele jeito. Se você me der tranco, se você deixar pular, embreagem de Scania é pra qualquer um, não. E você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 12, 13 anos de idade. Você é louco, é um êxtase. O pé quase que não alcançava. Então você já sentava no banco do ônibus tremendo. Porém, a vontade de ser aquilo ali era muito maior do que o medo. E a gente ia até o final. Um levava, o outro trazia. Que adrenalina, hein? Isso foi muito tempo. Aí depois a gente cresceu mais um pouquinho. Ele continuou no Paraguai. A gente já era de maior, eu e o Ricardo. E uma vez nós estávamos lavando um ônibus na porta de casa. Aí já era CMA. Um amigo do meu pai tinha comprado um CMA 91. E meu pai, nós lavando um ônibus de manhã, meu pai saiu com o amigo dele e falou assim, não mexa no carro. 18 anos, adrenalina, sangue lá em cima. Mexe no carro. Não mexe. Ali. Eu vou ali e já vem. Mas mexe. Ele virou as costas, eu com meu irmão, o Ricardo. Falei, vamos dar a volta no quarteirão. Aí engatou, né? Já era fuçado. Demos uma volta no quarteirão. Pusemos certinho. Passou um pouquinho, meu pai chegou. Quem mexeu no carro? Eu não fui.
O Ricardo, eu também não fui, pai. Quem mexeu no carro? Não sei, pai. Ninguém mexeu? Não. Como que a mangueira tá embaixo do pneu? Puta. Aí, vai explicar pro velho que não tinha medido. Mas não tinha acontecido nada, nós deu uma volta no quartão e parou lá, né? Não, pai, só puxou pra frente. Só soltamos um pouquinho aí o freio de mão pra mexer um pouquinho o carro. e tá tudo bem. Aí fiz 18 anos, tirei minha carta B. Naquela época eu não podia tirar D direto. Podia tirar C, mas não quero saber de C, eu quero a D. Uma semana pra tirar a carta D. Tava tudo pago já na autoescola. Esperando 21 anos, meu pai fazendo Paraguai. Falei, agora chegou a minha hora, né? Vou tirar a minha carta D. Vou aposentar meu pai e vou assumir o... Ele vai ter que me pôr na estrada. Fui lá, fiz de primeira baliza. Tirei minha carta D. Final de 1996. E aí acabou. Falei, agora... O ônibus ficava... Naquela época você deixava ônibus na porta de casa, né? Ninguém mexia. Não. É outra sintonia. Era outra época, né? Aí peguei a carta e fui falar com ele. Falei, pai, a carta tá aqui. Agora eu preciso que o senhor me ajude. Ele era muito seco, meu pai, muito sistemático. Pai, preciso que o senhor me ajude. Aí vem agora a grande novidade para você escutar, Eduardo. E aí? Um dia dentro de um ônibus, eu, meu pai e um amigo nosso, e um amigo dele, Raimundo, o nome do meu pai era Raimundo, né? Mas todo mundo conhecia ele como Raimundão, do Paraguai. Ali era piloto, Eduardo. Ali andava. Ali era seta sobre seta e marcha. Eu não sou... Falar do meu pai é muito... Entende? Eu não sou 10% do que meu pai foi. Eu não sou. Modéstia à parte, desde que eu comecei a dirigir profissionalmente, eu sempre quis fazer o meu melhor. Eu sempre quis ser bom no que eu faço. Os meus dois irmãos, tanto o Fernando quanto o Ricardo, são bons no que faz. Então, nós três puxamos meu pai. Eu e os dois. É a genética. É genética. Então, eu sempre quis fazer o meu melhor. E aí, comecei a pedir para ele, e ele quieto, calado, e o tempo passando. E aí, acredite que eu cheguei ao ápice da loucura. Porque a vontade de guiar era muito grande. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer pro meu pai deixar eu dirigir? Não tem mais o que fazer. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. A mãe não conseguia convencer. Minha mãe, coitada da minha mãe. Minha mãe era um santo. Era uma... Tadinha da minha mãe. Perdi minha mãe muito cedo, Mas antes de você concluir, eu vou pedir pro Ricardo colocar o que você queria dirigir. Ele vai colocar aqui na tela qual era o carro da época que o Jabá queria dirigir, que o André queria dirigir. Bota aí. Ah lá. Eu vou contar a história dessa foto. Que é onde... Essa foto foi tirada agora uns 15 dias atrás, Há uns 15 dias atrás eu liguei pro meu irmão, pro Giló. Falei, ó, o carro tem óleo? Tem. Falei, deixa aí que eu vou sair com ele. Foi uns 15, 20 dias atrás. Aí eu fui lá na garagem dele, levantei de madrugada, 4 horas da manhã. Você vê que negócio de ônibus é uma coisa de doido mesmo. Tem que ser doido, né? Eu levantei num domingo, rapaz, 4 horas da manhã. Tomei banho, me arrumei. Falei, eu vou lá. Falei, eu vou. Eu tinha isso na minha cabeça que um dia eu ia fazer isso. Peguei esse ônibus, fui na garagem do meu irmão em Mauá. Peguei, saí de lá às 5 horas da manhã. Fui na padaria, tomei meu cafezinho. Eu peguei esse ônibus e eu fui lá. Parei ele no mesmo lugar que um dia eu tava com meu pai. Quando eu tinha 8 anos de idade, né? Eu parei lá. No mesmo local... Tá aí funcionando, com o pisca-alerta ligado. E fiquei sentado. Aqui pra trás tem um banquinho. E eu fiquei ali. Uns 15, 20 minutos. Olhando. Lembrando. Deu sentado ali com ele. Esperando. Esse Não, carro. embarque. Não necessariamente esse carro, mas era um semi igual esse. Sim. Vindo pra buscar nós para o Paraguai. E aí eu fiquei ali uma meia hora, 40 minutos. Depois eu fui até Campinas, fui dar uma volta. E voltei. Mas eu tinha que fazer
por onde eu consegui dirigir, porque eu não tinha experiência. Como que eu ia ter o início? Aí, a minha história é um pouco parecida com a história do Zezé de Camargo, o pai do Zezé, do Luciano, seu Francisco. Na época dele era ficha telefônica, né? Na minha foi cartão telefônico. Acredite se quiser. Eu falei, o que eu vou fazer? Em casa tinha um rádio. Na estante de casa. Naquela época a casa tinha estante ainda, né? E eu catei de noite o rádio, coloquei na estante da minha casa, tinha a Rádio Mauá, sintonizei o rádio na Rádio Mauá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo na sala, assistindo televisão. Eu catei o cartão telefônico, não tinha telefone dentro de casa, fui na esquina, no orelhão, liguei na Rádio Mauá, pedi para tocar uma música que meu pai gostava e voltei para casa e falei com o locutor. Falei, ó, o negócio é o seguinte, me dá uns 10, 15 minutos que eu vou correr para casa. E aí você faz o que eu vou te pedir. O locutor falou, tá bom, mas o que você quer? Cara, dou risada. É coisa de doido. É à vontade, né? É. Aí eu falei, ó, você vai ligar, vai oferecer uma música. Se eu não tô doido, tinha um Carreiro e Pardinho. Você vai falar que é pro Raimundo, a música. Falou, ó, seu Raimundo. Raimundão. O seu filho tá te oferecendo, o André tá te oferecendo essa música. Tal. Mas tem um recado pra você. Ele quer ser motorista de ônibus, ele quer dirigir ônibus. Eu mandei o recado pra ele pela rádio. Aí larguei lá, Eduardo, e voltei pra casa correndo. Desliguei o telefone, né? Orelhão, e voltei pra casa correndo. Aí tô lá na sala, né? Como se eu não soubesse de nada. E o rádio sintonizado. Minha mãe assistindo televisão, desliga esse rádio. Falei, não pode desligar o rádio agora. Espera, mãe. Se acalme. É, lógico. Daqui a pouco entra o locutor de Mauá, na Rádio Mauá. Falou lá os negócios. Agora vamos oferecer a música aqui pro Raimundão, pro seu Raimundo. Seu Raimundo, tem uma música aqui pro senhor, tal. E tem um recado do seu filho. Ô André, o Jabá falou que quer ser igual ao senhor. Que ele quer dirigir ônibus. Ele sentado no sofá, bicho muito serião, né? Ele só fazia assim. Eu falei, caramba, acho que vai funcionar um dia, né? Fiz isso umas 2, 3 vezes. E nada. Falei, eita, tá me preocupando já, o tempo tá passando. Eu com a habilitação aqui, vai nada, né? Quando foi um dia, tava eu, meu pai e um amigo nosso dentro do ônibus. E o amigo do meu pai falou, Raimundo, você tem que dar oportunidade pra ele não tem experiência. Eu tinha experiência, Eduardo, assim, com ele junto, né? Meu pai virou pro amigo dele e falou, você tá doido? Se eu der um ônibus na mão desse menino daqui do Paraguai, ele mata todo mundo. Jogou um baldão, hein? Aí eu falei, como é que é, pai? Ele falou, você quer alguma coisa na vida? Eu falei, quero, pai, eu quero ser motorista igual o senhor. Ele virou pra mim e falou, corra atrás. Nunca ninguém me deu nada de mão beijada. Eu sempre que eu quis alguma coisa, eu corri atrás. Corra atrás. É isso que você quer? Falei, vá atrás. Naquela hora o orgulho entrou, né? O orgulho entrou no coração, me tranquei, falei, parou aqui. O coração ficou peludo? Ficou, Eduardo. Aquele momento eu falei, não, opa, agora não. O único problema disso tudo, eu acho que ele esqueceu que eu era cria dele, né? E eu sou mais velho. Ele plantou a semente e a semente... Foi. Eu falei, agora frutífera. Deu problema. Aí não falei mais nada. A partir daquele momento acabou a conversa. E foi indo. Aí fui trabalhar com o Bendito no caminhãozinho. Ai, meu Deus, só Jesus o negócio. Eu não podia ver um ônibus na rua, eu me endoidava. Aí quando foi um belo de um dia, eu estava na porta de uma igreja em Mauá, chegou um rapaz, que tinha um rapaz na cidade de Mauá, que tinha uma empresa que tinha uns ônibus, 5, 6 ônibus. Ele falou, meu patrão tá precisando de um motorista. Eu falei, mas cara, eu não tenho experiência em nada. Não, mas eu vou falar que você tem. Eu falei, tá bom. Foi lá, marcou um teste pra mim. Eu fui, num sábado, um O370, embreagem adaptada. Eu nem sabia, eu não manjava nada de Mercedes. Falei, meu Deus. Fui, fiz o teste, o cara falou assim pra mim, Rodinei, o nome dele. Se ele chegar esse vídeo até ele, o começo da minha trajetória no ônibus foi com o Rodinei, de Mauá. Agradeço, eu devo ao Rodinei. E ele falou assim pra mim, Jabá, você não é ruim, mas também não é bom.
eu vou deixar você uma semana rodando com um motorista meu. Se você tiver bom, você fica. Se tiver ruim, você vai embora. Mas nisso eu tava trabalhando com o caminhãozinho. Falei, agora eu vou ter que trocar o certo pelo duvidoso. Mas a vontade era maior. Né? Falei, tchau, caminhãozinho. Pau. Com 3 dias, eu tava fazendo linha sozinho. Da Vila Carioca, em São Paulo, para Mauá. Zanettini Barrossi, o nome da empresa. Tem coisa que marca a gente, né? É, lógico. E aí eu nunca mais parei. Aí fui. Aí fiquei um tempo com o Rodinei. Aí comecei a fazer play. Naquela época tinha muito play center, essas coisas. As farofinhas, né? Aí foi ali que eu comecei. 1999. 99. Tá bom. Aí quando foi em 2001, eu fui trabalhar com um grande amigo meu. Um grande amigo meu, que eu tenho uma enorme gratidão. Pai do Daniel. O Dani? É, pai do Daniel. A de Ribeirão. É, o Wilson, da Opinião. Rapaz, Um abraço, eu vou mandar pra ele, Wilson. Você não sabe quanto você foi importante na minha vida. Aí, Dani. Muito importante. Ele sabe. Cada 15 dias, vira e mexe, eu ligo pra ele. E o Daniel, putz, amigo meu, cara. Eu queria mandar um abraço pra ele. O Daniel, quando eu fui trabalhar com o pai dele, eles eram tudo miudinho. O Daniel era bem pequenininho. Em 2001, fui trabalhar com o Wilson. Quando ele fundou a Opinião. Foi um dos primeiros motores a trabalhar com o Wilson. E naquela época, quando ele começou a Opinião, não tinha mecânico, não tinha funileiro, não tinha eletricista, não tinha borracheiro, não tinha nada, Eduardo. Então a gente fazia uma entrada e uma saída de uma firma lá em Ribeirão Pires, no Eurofina. E chegava na garagem, tinha que desmontar a roda, mexer, catraca, freio. Eu falava, meu, caramba, eu sou motorista. Mal sabia eu que tudo assim, um pouco do que eu sei hoje, eu devolvo isso. Eu sempre falo pra ele, rapaz, aprendi muito com você. Hoje, a gente que entrava embaixo e mexia, eu aprendi muito com o Wilson. Você vê, nós estamos... Faz 24 anos que eu conheci o Wilson, tenho amizade com ele até hoje. Tenho uma enorme gratidão. Cara, Eduardo, a pessoa de um coração que não tem tamanho, Wilson. E aí eu fui trabalhar com o Wilson, fiquei um tempo com ele, mas eu queria voar mais alto. Quando foi no final de 2001, se não me engano, tinha um amigo meu que hoje trabalha comigo na Itapemirim, o Sidney. Hoje ele é instrutor comigo na Itapemirim. E aí, um amigo dele de São Paulo tinha um DD. Naquela época, DD era coisa rara, né? DD. Era o quê? Buscaram o Marco Não, Marco Polo, geração 5. É. Igual Volvo. da Pompitur, né? Igual da Pompitur. Só que era Volvo. Isso, só que era Volvo. B12, oitava louca. E aí, eu olhava aquilo passar, a gente tinha pego uma amizade com o Sidney, o olho brilhava, né? E o cara tinha um DD e tinha um GV1000, B10M. Quando foi no final do ano, esse cara me ligou, falou, ó, o nome dele é Isael, lá de Rio Grande da Serra, eu nunca esqueço. Naquela época, tudo por orelhão ainda. Falou, já bateu uma viagem pra fazer e eu quero que você vá. E tá bom. Fui ligar pra esse cara, já era quase meia-noite, 11 horas da noite. Ligaram na vizinha, não tinha telefone. Aí eu fui ligar pro Isael. Isael, tem uma viagem, você falou? Tem, vai para Aranguá. E eu achando que era com o GV1000 dele. Eu nunca tinha entrado nem dentro de um DD. Falei, tá bom, Isael, eu vou. Quem que vai? Não, vai você e o Cid. Falei, tá bom. Ele falou, Jabá, é o DD. Eu falei, não vou. Não vou. Primeira vez que eu DD eu não sou tonto, né? Falei, Isael, não. Não, vai lá, eu confio em você. Eu era muito novo, Eduardo. Aí eu peguei, tinha 24, 25 anos. Aí eu peguei e fui pra casa. Deitei na cama, eu lembro como fosse hoje, cara. Eu deitei na cama, dei umas 2 viradinhas, falei, não vou. Voltei por orelhão. Liguei pro Isael. Isael, ô Jabá, eu não vou não. Ô Jabá, você tá doido? Eu não vou não, Isael, eu não vou não. Mas por que você não vai? Cara, eu nunca sentei no DD na minha vida. Eu nunca entrei dentro de um carro desse, eu nunca dirigi um carro desse. Eu não vou mentir, eu tenho medo, cara, é coisa séria. Aí o Isael virou e falou uma frase pra mim que aquilo me marcou. O Isael disse o seguinte pra mim, Jabá, se eu tô falando pra você ir, é porque eu confio em você. Ele já tinha visto que você tinha algo de diferente. Então. Aí eu falei, é mesmo, né? Então eu vou. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí no outro dia, nós viemos carregar aqui na Pluma. São Paulo, Araranguá, 1845, 23 de dezembro de 2001. Ah, fazia aquela saidinha da Pluma, né? Pluma. Eu fiz muito da Pluma também. E aí fomos pro Tietê, aí o Sidney, que trabalha comigo hoje. Rapaz, eu não conhecia nada. Eu tinha feito a Aparecida, Hop Harry, pista mesmo.
E aí nós fomos pra fazer o embarque. Eu não sabia nem onde era Buenos Aires, Regis Bittencourt, Curitiba. Eu não sabia nada. Você só sabia que você ia. Eu só sabia que eu ia. Eu falei, eu tenho que chegar lá, né? É, verdade. E aí, tocamos o barco. Chegou no Buenos Aires, um céu bonito, Eduardo, estrelado. Falei, hoje a noite é minha. Doido pra dirigir, né? Moleque novo. O sonho, imagina. O ápice do que eu queria tava ali na minha mão. E aí, jantamos lá no Buenos Aires, né? E o Sidney falou, agora você leva. Falei, tá bom. Nossa. Deixa comigo. Eu falo com ele hoje, Eduardo, a coragem que aquele homem teve, eu não tenho hoje. Poucos tiveram. Não, eu não tenho. Hoje eu não tenho. E a cama do Dedê era atrás do motorista e ele foi pra cama. E ele falou assim comigo. Quando chegar nas lombadas, naquela época não tinha um anel viário em Curitiba. Quando chegar no Curitiba, tem as lombadas eletrônicas. Lá você me chama. Senão você vai se perder. Vai, tá bom. Mas eu achei que era aquela pista bonita, dupla, até Curitiba. Mas não andei 5 minutos. Acabou pista bonita, acabou duplicidade, acabou tudo e chuva que Deus mandava. Rapaz, eu suava em Alguambá. O suor frio descendo aqui, falei, meu Deus. E ele foi pra cama, Eduardo. Me deixou sozinho. Nossa. Foi pra cama, foi. E quando que ele foi? Depois de Curitiba? Que depois de Curitiba, saiu do estacionamento do Buenos Aires e já tinha ido pra cama. Falei, meu, esse velho é doido. Enfim, fui, cara, desci. Eu não sabia que era certo, não sabia nada. Cara, eu fui. Fui, graças a Deus, enfim. Chegamos nas lombadas de Curitiba. Aí acordei ele. Eu lembro que a gente passou em Balneário Camboriú. Depois disso, descambou. Aí, Essa é a serra, uma das serras mais perigosas. mais perigosa, Ela é complicada. E aí chegou em Araranguá, descarregamos lá em Araranguá. A gente ficou hospedado na garagem da Pluma em Criciúma. Passamos Natal e Ano Novo lá. De bermuda. Já tive esse prazer. Jogado lá. Mas, Churrasco. Tudo. Que churrasco? Não teve? Não tinha um restaurante, uma padaria aberta. Lá melhorou, e eu morrendo de fome. E falei, meu melhorou. Deus, nós estamos lascados. Melhorou? Melhorou. Eu passei o Natal lá, churrasco É na mesmo? garagem. Eu lembro até hoje que nós estávamos com fome, meia-noite, na rua. Chegou um motorista da Ouro Verde, lembra do Ouro Verde? Lembro. O motorista abriu uma mala assim no alojamento, tirou 2 pão com manteiga e salame, deu um pra mim e um pra ele. Foi nossa ceia aquele ano. Aí depois daquilo, né, voltou. Aí o carro foi agregado pra CVC. Aí começamos, Caldas Novas, Camboriú. Aí, pau. Enfim, seguimos nosso caminho. Aí depois disso eu trabalhei na Saci, trabalhei na Tucuruvi. Depois eu fui pra Maracá. Transportadora Maracá, que era do seu Sebastião Passarelli. Meu pai tinha trabalhado na UET, que era dele também. Uhum. Depois da Maracá, meu irmão, o Giló, comprou uma empresa de transporte de show, banda. E aí, eu tava na Maracá, e ele me aparece lá com uns DD, uns LD preto. Aí eu falei, eu não aguento não ficar olhando pra isso aí. Eu falei, eu vou ter que ir embora no Maracá. Ele foi lá só pra atiçar, só. Aí eu já tinha uns aninhos na Maracá. Aí fui lá, dei um acordinho. Ê, Giló, você Mexeu o coração do homem, Giló. Mexeu. Aí tentei um acordo, não, nós não vamos te demitir. Um acordinho? Pra mim não sair sem nada? Não. Embora, se quiser, pede a churrasco. conta. Foi então, bate a carta, me dá caneta e papel. E aí eu falei, não posso ficar parado aqui não. Eu tenho que voar. A missão. Aí tinha, acho que na época tinha uns 10 carros. Tinha uns 10 carros. Entre DD e LD tinha uns 10. E aí isso começou em 2008. E aí caímos pra estrada. Com a cara e a coragem. Eu, ele, o Giló e o Ricardo, o do meio. E aí fomos. Aí a garagem era lá na Vila Carrão. E começamos a puxar artista. Só artista e pescaria. E pra baixo. Era uma garagem que tinha na Gamelinha? Não, era lá na Rua Baquiá. Tinha uns ônibus pretos na Gamelinha, ali na Vila Matilde, na beira da Radial Leste. Não. Nossa. Também era de show, tio. Eu acho que era. Você tá falando. Chitãozinho. Era da Service. Acho que deve ter. Eu acho que era Service. Mas a nossa, do meu irmão, era na Vila Carrão, na Rua Baquiá. Começou na Rua Baquiá. E aí a gente caiu pra estrada. Com a cara e a coragem. Mas nessa época, o meu pai lá, espertinho. Até então, Eduardo, eu nunca... Olha só, 2008. 96 que eu tirei minha carta.
Eu nunca tinha dirigido com meu pai. Nunca. Nunca. Meu pai andou do meu lado. Nunca. E aí, às vezes faltava motorista, e meu irmão falava, Giló, ó, Jabá, vai ter que ir com o pai. Eu falei, com o pai eu não vou. O pai eu não vou. Sabe o orgulho? Com o pai eu não vou. É lá de 96. Eu falei, com o pai eu não vou. Quando foi um belo de um dia, tinha uma viagem para sul de Menuce, pescaria. Ia carregar lá em Ribeirão Pires. Essa viagem. Aí eu peguei, falei, bom, né, tem que ir. Aí meu irmão, aí cheguei na garagem, já era 6:30 da tarde, pra embarcar lá em Tibiriçá, na casa de pescaria. Aí cheguei na garagem, meu irmão, Jabá, não tem ninguém pra ir com você. Eu falei, caramba, mas sozinho é embaçado. Vai o pai. Eu falei, com o pai eu não vou. Com o pai eu não vou. Não, porque não tem ninguém. Rapaz, vai com o pai. Aí, Eduardo, tá meu pai na porta da garagem com a malinha dele. Falei, ai. Falei, vou ter que levar o velho. Agora. Falei, eita, meu Deus. Não vou fazer aquilo, né? Não vou fazer 1996, 2008 pra 2009. 2009, Eduardo. Foi 2009. Falei, eu vou ter que levar o velho. Vai ter que levar ele. Vamos, pai. Vamos. O ônibus já tava pronto, enfim, peguei, pau. Fui pra Ribeirão, carreguei. Em Ribeirão Pires. Meu pai, Eduardo, durante todos esses anos, eu nunca tive um elogio do meu pai. Meu pai nunca falou pra mim, Jabá, você conseguiu, né? Você se tornou motorista, igual eu. Você seguiu meus passos. Eduardo, vou falar uma coisa aqui. Você sabe o que eu fico feliz? Quando as pessoas olham pra mim, que conheceram meu pai, e falam assim, nossa, você parece com o seu pai. Eu fiz esse elogio pra você também. Você falou agora que eu mostrei a foto do meu pai, não foi? Parece. Então, quando a pessoa fala, nossa, Jabá, você parece com o seu pai, eu fico super feliz de parecer com ele, com meu pai. Minha mãe, infelizmente, eu perdi em 2002, com 43 anos. Minha mãe foi embora muito cedo. Jovem, hein? E meu pai foi em 2019, há 6 anos atrás. E aí a gente foi pra carregar lá na Nitibiriçá. 6 horas da tarde. Uma chuva, um frio, Eduardo. E esse DD que eu trabalhava, dentre os que o meu irmão tinha, era o top. Era o melhor. Era o mais bonito que tinha. Era um DD. Esse LD, inclusive, tinha sido feito por KLB na época. Muito luxuoso, muito bonito. E eu era muito cuidadoso. Então tinha o banco do motorista, 2 bancos, e a configuração da cama eu nunca tinha visto em DD nenhum, em carro nenhum. Ela não era atrás, ela era atravessada daqui lá. E era uma cama larga. E tinha umas cortinas que você fechava a cama aqui atrás, né? E aí carregamos lá em Ribeirão Pires, na Indotibiriçá. E meu pai lá. Falei, pai, pode dormir. Amanhã cedo eu te amo. E eu por dentro que eu tava, falei, hoje eu pego ele. Deixa ele comigo. Hoje eu acerto as minhas contas com ele. Aí, não. Falei, vai dormir, pai, vai dormir. Aí, Eduardo, ele deitou e pôs a cabecinha dele aqui do meu lado. Aqui. Cobertor, 2 cobertorzinhos, sim, embrulhou. E eu fechei a cortina, todas as cortininhas. E ele aqui. Aí ele falou assim pra mim, quando nós saímos de Ribeirão Pires. Qualquer coisa me chama. Ele era muito seco, assim. Meu pai era muito sério, muito fechado. Qualquer coisa me chama. Falei, tá bom, pai. Aí ele aí. Ó o homem aí. Parece, hein? Parece. Ó o homem aí. E sentado no CMA. No CMA. Que ano foi essa foto? 99, 98. Acho que um pouquinho mais, talvez. Era no CMA 96 também. Do amigo nosso. Esse CMA, se não me engano, era do Rodinei. Do primeiro patrão que eu tive como de ônibus, né? Velho. Configuração do banco antigo, hein? Mas a alavanca reta, 113. Era do Rodinei. Certeza. Que teve a outra configuração de alavanca. Era 112. E aí, ele deitou aqui e só falou isso comigo. Qualquer coisa me chama. Aí eu falei, chama? Me aguarde.
Aí saímos de Ribeirão Pires, eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo. Eu tô aprendendo, Eduardo. Hoje eu tô à frente do trabalho, graças a Deus da Itapemirim, mas eu aprendo a cada dia com nossos motoristas. Eu mais aprendo do que ensino. A vida é um aprendizado. Mas eu gosto de fazer o bem feito. E aí a gente saiu, tal, fechei a cortininha e seguimos viagem. Ele dormiu, apagou. Chegando lá em Sul de Menuce, tinha uns mata-burro lá para entrar na chácara lá. E tinha que ligar pro dono da pousada vir buscar a gente na cidade. Porque no ônibus tinha que saber onde passava. Então eu fui embora. Toquei a noite todinha. Quando foi no outro dia, eu cheguei em Sul de Menuce, mas ele não sabia que eu tinha chego. Meu pai não sabia. Deve ter acordado assim. Parei no sapatinho, mas olha, pisando em ovo. Liguei pro Adriano. Adriano, cheguei. O Adriano falou, aguenta que daqui a pouco... Era o nome do dono da pousada lá. Daqui a pouco eu chego aí. Falei, tá bom. Tô aqui em tal lugar assim, assim, assim. Tá bom. Tô lá sentado no banco do motorista, eu escuto ele se mexer. Aí ele puxou a cortininha. Onde você tá? Ah, pai, cheguei. Chegou aonde? Cheguei em Sul de Menuce, pai. Sul de Menuce? Ele fazia assim, Eduardo. Ele tinha uma menina e fazia assim, ó. Aonde você tá? Falei, eu cheguei, pai. Fez assim. Aí ele levantou, sentou aqui no meio. A tábua da cama estava aqui. Aí ele sentou no banco aqui da cama, abriu as cortininhas. Era de madrugada, não era 7 horas da manhã, mas estava escuro aquele dia. Aí ele sentou, olhou assim, fez assim, Eduardo, ó. Olhou para um lado, olhou para o outro. Onde você tá? Falei, eu cheguei, pai. Não acreditou, né? Aí ele não falou nada comigo, não, Eduardo. Aí ele viu que eu tinha chego, né? E ele veio a viagem toda dormindo, né? Aí ele só virou pra mim, ele não falou nada. Ele só virou pra mim e falou uma frase. Aí ele virou pra mim e falou assim, moleque, essa madrugada você andou muito, né? Você andou bem, né? Pra ter chego aqui, né? Você andou muito, né, moleque? É o jeito dele me elogiar, né? Foi o jeito que ele achou de retribuir aquela situação. De falar que eu tinha ido, que eu tinha feito bem, né? Aí eu falei, cheguei. E ali, naquele momento, naquele dia, nós acertamos nossa conta. Depois eu fui pro Pantanal com ele, tudo, né? Não tivemos mais problema. Pra mim, Eduardo, meu pai nunca chegou e falou assim pra mim, meu filho, você se tornou um bom motorista. Você. Modesta parte, Eduardo. Os meus 2 irmãos, tanto o Ricardo quanto o Giló, são bons no que faz. Então, meu pai, da onde ele estiver, eu não tenho dúvida que ele tem muito orgulho de mim e dos 2. Claro. Porque seguiram o caminho dele, né? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida. Pra mim, ele nunca falou nada, ele nunca elogiou. Mas pra minha tia, a irmã dele, e muitos amigos que a gente tem, ele falava de mim. Conheço uma pessoa assim também. Ele falava de mim, que depois vieram me contar, depois que ele faleceu. Aí ele falava, Jabá, seu pai falava de você. É mesmo? O que meu pai falava de mim? Falava que você era bom no que você fazia. Porra, ali, meu coração enche, né? Meu pai falava isso de mim? Falava. Você pode ouvir isso até hoje e vai ser a mesma Vai ser sensação. Como se fosse a primeira vez, né? Aí, 12 de outubro de 2019... Ele se foi. Mas deixou um legado. Deixou você e seus irmãos aí. Família linda, maravilhosa. Grandes profissionais. E dele, por ele ser esse exemplo, como foi pai, marido, profissional, vocês são o que vocês são hoje. Pois é, então foi embora, né? Mas onde eu tô, cada vez que eu tô dirigindo, cada vez que eu tô passando, você vê, hoje, eu vou entrar um pouco na
na parte da minha profissão hoje, onde eu tô. Aí depois meu irmão acabou com a empresa em 2011. Eu fui trabalhar numa empresa que era do seu Sebastião Passarelli, chamada Expresso Guarará, onde eu tive muitos amigos. Tive pessoas que até hoje eu tenho muita amizade. Tem um encarregado meu que foi gerente da empresa, da Guarará, que é o Zoinho, Wagner Carvalho. Até hoje eu tenho uma imensidão de carinho por ele. A gente se fala periodicamente. É uma pessoa que eu devo muito no meu profissionalismo. Porque quando eu saí do rodoviário para ir pro coletivo, foi um choque na minha vida. E eu dava trabalho, hein? Quando eu fui pro urbano. Eu era o caos naquele terminal do Veluzita. Quase infartei um monte de fiscal. Que eu não fazia horário. Eu não conseguia. O modo de eu dirigir não era compatível com o do coletivo. Desviava até de pedra. Ah, meu amigo. Pisava em formiga. Então até hoje eles brincam lá comigo. Jabá, você quase matou uns 10 aqui do coração. Porque eu não conseguia. E o Zoinho teve muita paciência comigo, né? Então, pessoa que eu devo muito favor também. Depois, em 2016, a Suzantura sumiu as linhas da Expresso Guarará, que veio a falir. E aí onde eu vim a conhecer a Suzantur. E que eu tô até hoje. Então, 2016... Você adentrou de motorista. Motorista. E como que você chegou a instrutor? Vamos lá. Eduardo, meu pai foi uma pessoa muito privilegiada. Todas as empresas que meu pai passou, os empregos, tipo assim, mesmo na época do caminhão, quando ele trabalhava no caminhão, o melhor caminhão era dele. As empresas que ele trabalhou, o melhor ônibus era do meu pai. E eu acho que eu herdei um pouco que isso dele. Eu me sinto a pessoa abençoada, sabe? Porque eu vivo hoje no meio de pessoas que eu gosto demais. E tenho certeza que são pessoas que gostam muito de mim também. Porque eu sou muito verdadeiro. É sim, sim ou não. Não tem meio termo. Então, a pessoa que tiver gostar de mim vai gostar de mim do que eu sou. E vice-versa. Se eu gostar, eu gosto. Se eu não gostar, amém. Acabou. Então, em 2016 eu tava lá na Guarará, fiquei. Foi quando a Suzantura sumiu. E aí em 2023 eu saí de férias. Eu tava lá no coletivo. Em março de 2023 foi quando começou a operação da Nova Itapemirim pela Suzantur. Que teve a virada. Né? E aí eu voltei de férias dia 1º de abril, dia 3 de abril. E aí, só que o gerente até então hoje, que é o gerente lá do Vila Luzito, outro Wagner, né? Wagner Militani. Já sabia que eu tinha o histórico do rodoviário, de onde eu vim, o que eu fazia, pipi. E aí eu voltei de férias e falei, seu Claudinei pediu pra você descer lá pra garagem, que até então a garagem era no centro de Santo André. Ficar uns dias lá pra ajudar na manobra, alguma coisa lá. Aí foi ficando, né? Foi ficando. E aconteceu que tô ficando e fiquei. Então, eu tenho muita gratidão pela oportunidade que a Suzantur me deu, né? A confiança que depositaram em mim. Porque até então, quem era o André? Quem era o Jabá? Motorista. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus pela confiança que depositaram em mim. Né? Sou grato demais à diretoria dessa empresa por ter acreditado numa pessoa que talvez era um desconhecido no sistema. Ou mais um, né? Era. E aí quando foi em abril, maio, eu comecei abastecendo, manobrando, ajudando, e logo me colocaram para dar teste, foi indo. Em julho de 2023, mudou a garagem de Santo André aqui pro Limão. Eu já vim como instrutor. E aí a gente começou um trabalhinho diferente, foi indo, tive a minha oportunidade, agradeço a Deus, sou muito grato pela oportunidade que eu tenho de estar onde eu estou hoje, né? Da diretoria ter me dado essa oportunidade. No início, o Marcão esteve aqui, né? Um abraço pro Marcão. O Marcão esteve aqui. A gente se conheceu no dia que ele veio.
Mas eu tive uns dias atrás lá na garagem, por sinal, a garagem muito bem organizada aqui no bairro do Limão. Você vê que o trabalho realmente é de muita entrega lá na Itapemirim. Você vê o resultado que vocês estão tendo. O MKBF, que eu estava conversando com o Marcão, excepcional. E ver a parte de treinamento, quem é a história de quem está dando aquele treinamento ou quem está aprovando aquele condutor. No caso, você e do outro parceiro. Do Sidney. Do Sidney. Um abraço, Sidney. Fique à vontade se vocês quiserem vir aqui. Eu tenho gratidão demais pelo Sidney. Porque meu pai me fez e ele me aprimorou. Vamos dizer assim, né? Então, quando começou tudo isso daí, eu pedi pro seu Claudinei que deixasse trazer ele para me ajudar. E tá aí. A gente desenvolveu a integração que não tinha. Hoje nós estamos na 37ª turma, desde que começou isso. E é muito legal a integração, Eduardo, porque cada integração tem uma história, tem uma turma diferente. A gente já passou inúmeras... Se a gente fosse detalhar alguma coisa, que ia virar a noite aqui hoje. Mas é algo muito bom. Em que sentido? Falando um pouco agora da Itapemirim. É muito gratificante você trabalhar num local que valoriza você como profissional, mas antes de tudo, te valoriza como ser humano. Entende? Respeita, né? Porque não tem, Eduardo, como você separar o ser humano do profissional. Porque o motorista, a gente trata o motorista como ser humano em primeiro lugar. A gente sempre fala, né? Que o ser humano é vivido de razão e emoção. Então tem dia que você está na sua razão, tem dia que você está na sua emoção. Tem dia que a gente suporta um elefante nas costas. Mas tem dia que você não aguenta uma formiguinha. E é nesse dia que a gente tem que estar junto, aliançado. Pedir a Deus, né? Graças a Deus hoje a gente trabalha numa empresa que é muito bem estruturada, muito bem organizada. A organização da empresa é algo fantástico. Eu percebi lá. É fantástico, A infraestrutura, eles investem sem medo. Então, isso dá um suporte pra gente, isso dá uma confiança na gente de passar isso pro profissional. Porque a gente se trata ali, Eduardo, como uma família ali dentro da garagem. O Marcão, quando começou, o Eduardo, a operação, nossa, cara, quando chegou aquele monte de ônibus, você tem uma ideia, tinha dia, o Marcos... O Marcão, o Eduardo, eu tenho ele como fosse o membro da minha família. Quantas vezes ele me deixou em casa meia-noite, 1, 2 da manhã, pra sair às 4? Aquela loucura, sabe? De uma pra garagem pra outra. Leva ônibus, traz ônibus, busca e tal. Aquela doideira. Coisa de doido mesmo. E a gente vê que é um cara que é compromissado. O Marcos 1001%. Ali é. E é parceiro, viu? Tenho boas referências dele, né? Tenho colegas que trabalham comigo até hoje lá na Itapemirim. O Carlão, queria mandar um abraço pra ele, que trabalhou com ele. Fala muito bem, Eduardo. O Marcão, ele é um cara que ele não tem tempo ruim. Se eu ligar agora pra ele e falar, meu, eu preciso de você. Ele vai falar, nossa, Jabá, mas de novo. Toda hora. mas não me deixa no pré, né? Mas a gente ali dentro, a gente tem algumas pessoas que a gente... como eu moro meio longe, né? Em Mauá. Então, eu não vou embora todo dia. Eu durmo aí na garagem, fico aí. E tem um pessoal que a gente se agrega ali. Inclusive, me ameaçaram. Hoje, antes de eu vir pra cá, que se eu não mandasse um abraço pra eles... Um salve geral pra galera. Eles falaram que ia deixar eu sem janta hoje. E aí é um problema sério. É o pessoal da Porque cozinha. deixar um gordinho sem janta, isso dá um problema, O pessoal da cozinha. Não, o pessoal que fica na garagem lá com a gente, né? Pode mandar, então, se lembrar o nome. Eu vou ter que falar, porque se vocês deixarem eu hoje sem janta, eu não sei se eu trabalho amanhã, né, Eduardo? Fala assim, ó. Mas é gratificante a gente ter pessoas assim. Ali, Eduardo, na realidade, é como se fosse uma grande família, sabe? Não é um ambiente de trabalho, só um ambiente de trabalho. Tem a hora do trabalho, a coisa a ser correta, sério. Mas a gente tem nosso momento de lazer, de brincadeira, né? Então, essas pessoas, elas estão com a gente não é somente na hora do trabalho, mas ao dia a dia, né? Então, o Marcão fica lá com a gente, tem o Abner, que é do RH, tem o Rafa, tem o Ulisses. Esse pessoal tá lá com a gente
diariamente. O Max. Então a gente... Fora os motoristas, né? Fora, resenha. Cada hora... Uns contando mentira, outros contando verdade. Cada hora chega um, né? Sempre tem um pra então, fazer esse alegria. pessoal, eles estão com a gente diariamente. Então a gente fica lá na garagem, a gente sempre faz uma refeição junto ou outra, tá junto. Então, hoje Itapemirim, para mim, o Eduardo, não é simplesmente um emprego. Não é simplesmente o meu local de trabalho. Itapemirim, para mim, hoje é meu local, vira minha família. Então, isso fortalece o ser humano. Assim como a gente com os motoristas também. Com certeza. Isso traz um porquê. Porque tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu tive um dia, hoje eu consigo passar para alguém com alegria. E você sabe, só encerrando aqui, Eduardo, durante todos esses anos de profissionalismo meu, existe uma palavrinha, que tem 4 letras, que eu acho que é a palavra fundamental para que tudo isso aconteça. Você sabe qual que é essa palavra? Vou deixar você falar. Amor. Exatamente. Amor pelo que faz. Você sabe que na integração, a gente encerra a integração com um vídeo de 1 minuto do Ayrton Senna. A gente passa a integração. Que ele diz o seguinte: seja do menor ao maior. Faça tudo com muito amor e determinação, que de alguma maneira você chega lá. Um dia você chega lá. Com certeza. Então, eu acho que esse é o maior presente que o ser humano pode ter, é o amor. E eu tenho um amor enorme pela minha profissão, pela herança que meu pai deixou para mim e para os meus 2 irmãos. Com certeza. É a minha profissão. Hoje você na área de treinamento, hoje você não tá mais no volante 24 horas por 24 horas. O que você pode dar uma dica para aquele cara que tá vindo do urbano, tá vindo do caminhão? Vou lá na Itapemirim, vou jogar meu currículo lá, vou colocar meu currículo lá e você chama ele. O que mais você avalia ele? A vontade dele, o coração dele. Se o coração... Eu sempre tive uma pergunta interna comigo. Isso muito antes de ser instrutor. Eu vou te fazer essa pergunta. Se você estivesse hoje na minha frente, concorrendo a uma vaga de motorista, por que você quer ser motorista? Ou por que você dirige ônibus? Porque vem de família. Eu amo isso daqui. Não sei fazer outra coisa. Se eu fosse médico, eu ia matar todo mundo. É a resposta. Para mim, existe 2 classes de motorista. O motorista que nasce feito e o motorista que é feito. O motorista que nasce feito e o motorista que é feito. Quer dizer que o motorista que é feito, então, não. O motorista que ele é feito, quando ele é feito com amor e determinação, ele vai dar bom. Agora, independente da onde está vindo o motorista, seja do caminhão, do coletivo. Eu não trabalhei no coletivo há quantos anos? Eu não sou instrutor da Itapemirim hoje? Sim. Qual é o problema? Todo mundo, Eduardo, todo mundo é capaz. Basta ter determinação. Você tem que ter determinação, vontade de vencer, vontade de crescer, que você vai chegar lá. Então, quem sou eu para falar para um motorista de caminhão ou de um motorista de coletivo? Não, você não vai conseguir. Quantos motoristas a gente tem ali que passou pelo caminhão, passou pelo coletivo? Ele está lá dirigindo com o nosso... Agora, tem que estar no coração dele. É isso que você quer para sua vida? Você tem certeza? É o rodoviário que você quer? Então vem cá. É gratificante quando você pega e faz acontecer. Ajuda aquilo a realizar. Tem motorista que manda mensagem pra gente quando sai de férias, agradecendo. Puxa, já fiz 1 ano de casa, eu queria agradecer. Meu amigo, você não tem noção de como isso entra no meu coração e no meu ouvido, Eduardo. É o maior pagamento que eu poderia ter na minha vida. Com certeza. Jabá, obrigado. O que aconteceu? Alguma coisa? Não? O que foi? Eu só queria te agradecer. Meu, tô saindo de férias. A lembrar lá atrás. Você me deu aquela dica. Então, todo mundo é capaz. Todo mundo pode. Não, eu não tô aqui hoje. A maior prova disso sou eu. Um dia eu tive um não do meu pai. Mas, hoje eu entendo o não que ele me deu. Ele me deu, Eduardo, o queijo e me deu a faca.
Só que eu tive que cortar. Talvez se ele tivesse me dado tudo de mão beijada, eu não estaria aqui hoje. Ele ativou o módulo em você, vai correr atrás, vai crescer, porque aqui também não foi fácil para mim. Pois é. E você se tornou o que você se tornou. Hoje eu vejo, eu fico até feliz, porque eu tive uma passagem, uma resenha em Urbano, um rodoviário. Eu saí da Brígida em 2014 e o país estava numa draga com a política, enfim, não estava legal de emprego, muitas empresas não contratando, e eu peguei aquela crise de 2015, aonde eu cheguei na Real Expresso, eu tenho medo, não tenho problema nenhum em falar, eu cheguei na Real Expresso, que era aqui no bairro da freguesia do O, a garagem onde eu estava fazendo a estação era ali, parei meu carro, estava de bermuda e chinelo. Entreguei meu currículo, o porteiro viu, não, peraí, não vai embora não, que tá precisando de motorista. E eu falei, mas eu tô de bermuda e chinelo. Não tem problema não, espera um pouquinho. E me colocaram pra dentro pra falar com um gerente lá de operacional e simplesmente o cara elogiou meu currículo. Falou pra mim, olha, infelizmente o seu currículo é bom, você tá vindo de uma grande empresa, mas você não vai conseguir adentrar aqui. Tudo bem, peguei meu currículo, fui tentar na Nacional Expresso, que hoje é a Road Rotas, fiquei lá quase um ano. Quando eu cheguei lá para apresentação em Uberlândia, fiquei 2 semanas em Uberlândia para fazer a integração. Eu ouvi do gerente geral que ele estaria me dando uma oportunidade. Aquilo me soou assim de uma soberba ou arrogância da parte do cara, mas que eu peguei pra mim e falei assim, agora eu vou mostrar pra você que eu não sou igual esses mineiros comedor de queijo que tem por aí. Eu fiquei louco ali na sala. Pô, eu com toda a experiência, o cara vai me dar falar que vai me dar uma oportunidade, meu irmão. Eu vim de São Paulo. Eu piloto lá dentro. Tá de tiração, né? Aí, beleza, ele falou aquilo pra mim, eu engoli porque eu precisava do trabalho. E aí só tinha o Márcio na linha lá de Curitiba, São Paulo, porque lá era log, caminhão e ônibus, né? E só tinha o Márcio no caminhão. Aí o chefe daqui de São Paulo, o Kleber, falou pra mim assim, e aí, você topa ir pro caminhão? Só tem essa vaga aqui. Eu falei, topo. E aí eu arrebentei. Aí eu fui pra cima. Aí quando não tinha carga, eu descia com o ônibus na horário da Pluma. A Pluma você pegava o carro da Nacional pra fazer Assunção. Aí a gente ia até Curitiba, de Curitiba fazia baldeação, colocava no carro da Pluma e a Pluma levava até Assunção. E aí eles tocavam até lá. A Pluma já vinha mal das pernas, né? Então ela fez essa parceria com a Nacional e a gente já ficava em hotel, não ficava na garagem. Era um outro padrão, um outro nível que eu falei, é aqui que eu vou ficar pro resto da minha vida. Mas Deus não quis. De lá, fui para Transpasso, fiquei 10 anos, virei instrutor. Já era formado instrutor, já tinha passado pela Denigres, meu currículo já estava muito bom. Quando eu cheguei na Transpasso, foi questão de tempo para eu virar supervisor de manutenção e hoje está onde eu estou também. Então eu vejo que essa barreira que eu vivi lá atrás, que você viveu também, que a classe viveu, não, quem é de urbano não presta pro rodoviário e quem é do caminhão não presta para entrar nessas empresas. No rodoviário e nem no urbano. Tinha muito isso. É preconceito, né? Hoje se falta mão de obra. Se falta. Hoje as empresas se renderam à mão de obra que tem. Se adaptar, né? E o seu trabalho hoje, de todos os instrutores, queria mandar um abraço pro André Guerra, pro professor Carlos, pro Antônio, para todos que eu conheço, se eu esqueci alguém, pro Johnny lá da Brígida, pro Flávio da Sambaíba. O trabalho de vocês hoje tá muito difícil, porque o amor o amor pela profissão tá escasso. Ele tá no volume morto. Tá isso aí mesmo. E para você captar aquilo, ou para você transformar aquele condutor, resgatar um amor, porque ele só quer o dia 5 e dia 20. Não dá. Tirar isso da cabeça do cara. Fala, amigão, não é o dia 5, é o dia 20. Vai encarar, aqui você vai ganhar dinheiro, mas você vai encarar.
Você sabe o que eu fico feliz? Quando a gente está na integração, eu conto. Você vê, nós estamos na 37ª integração. Nunca passou uma integração sem eu falar do meu pai. Ah, não tem como. Nunca, História nunca, não. Esquece. É igual eu falo Não fala, não deixa de falar. Da minha história. Então, quantas vezes eu fiquei surpreendido e alegre durante uma integração, o Eduardo? É quando eu tô falando do meu pai e os motoristas... Opa, eu sou igual a você. Meu pai era motorista. Eu falei, opa, esse é bom. Você identifica, você entendeu? Primeira coisa que eu falei pra você, pô. Esse aí também. Opa, o pai dele era. Você dirige? Não, meu pai era motorista. Seja da Itapemirim, seja de A, B, C, D, enfim. Mas meu pai era motorista. Então eu sou motorista por causa do meu pai também, assim igual você. Ô, rapaz, que legal. Porque na realidade, Eduardo, a gente que hoje tem a função de instrutor na empresa, a gente não tem. Pra mim, cara, cada motorista é uma história diferente. É um capítulo diferente, um do outro. Sim. Mas quando senta no banco, eu não sei se isso é só comigo, talvez você já tenha vivenciado isso. Ou eu aprendi isso lá atrás. Né? Não sei eu. Mas quando senta no volante, eu sei. É uma coisa inexplicável. Eu não sei te explicar como que eu consigo saber. Mas o jeito de se portar, de sentar, de pegar no volante... Eu quietinho lá no meu subconsciente, eu já sei o resultado. Eu tenho uma resenha rápida para contar sobre rodoviário. Eu saí da Brígida, eu fui trabalhar numa empresa do Luiz da Costa Brasil. Um abraço pro Luizão. E lá ele tinha um programado. Scania programado. CS. E no urbano não existia. E lá ele me ensinou. Teve paciência comigo, ele e os outros colegas que lá estavam. E aí eu fui fazer o teste no dia... Chegou um dia que eu fui fazer um teste na Nacional Express, ele ficou até nervoso comigo. Ele falou, pô, tu vai me abandonar, meu. Lá é temporada, você vai ser mandado embora logo, velho. Falei, mas eu preciso de um registro na carteira, já tá acabando o seguro e tal. Tá bom, então, beleza, vai lá. E no dia do teste, dentro do ônibus, no Rodoanel, eu estava com 2 colegas que eu conheci ali, o Alan e o... Agora fugiu da cabeça, mas eu vou lembrar o nome dele. O seu Jonas. Seu Jonas, um veterano muito engraçado. Muito, muito. Chegou a minha vez de dirigir. Primeiro foi o Alan. Vai de boa, você vai passar, meu irmão. Molecão novo, 23 anos. Meninão. Foi lá no programado e passou. Aí, vai lá, seu Jonas. Aí foi seu Jonas. Falou, e aí, tudo certo? Aí fui eu. E eu sentei lá, eu falei pro instrutor, o senhor quer que eu vou programando ou o senhor quer que eu vou normal? Ele falou, não, como você queira. Eu sei que no urbano não tem. Ele já desdenhando dali. Eu sei que no urbano não tem, mas vai normal aí. Eu falei, não, vai normal nada. Eu vou programar. Vai programar. Vou no mais fácil. Aquele é gostoso, né? É gostoso, é bom. Quando você pula 2 marchas pra frente, aquilo ali anda. É gostoso, Chega perto do CMA, chega perto. E aí meu teste foi impecável. Impecável. A Que parada, legal. igual do metrô. Macia. Eu tive um instrutor, hoje ele tá na Pavão, de motorista. Seu Dirceu, na Brígida. Ele falou, meninão, tá aqui o copo. É pra parar igual o metrô, viu, meninão? É igual o metrô. Suave. Com 17,260 na Brígida tinha muito Volks, boi bandido. Então eu tinha que parar suave. E ficou até hoje, sim. Ele me modelou. Ele me deixou bom. Ele, o Antônio, o Johnny. E aí eu fiz isso. No acostamento ele ficou assim me olhando. Parei igualzinho o metrô. Ninguém sentiu nada. Puxei o freio de mão. Desprogramei, deixei no neutro. Tirei o cinto levemente aqui. Freio de mão no padrão. Viu, gente? Freio de mão é no padrão. Pra soltar é no padrão. Então, não vai soltar, não. Se eu sou instrutor, já te reprovo. E aí, ele ficou me olhando. Beleza. Tranquilo. Aí o motorista da casa tava lá também. Vai levando. Aí chega. O seu Jonas falou assim, ô meninão, como é que você dirigiu o programado, meninão? Eu não tô acreditando. Lá não tem?
Lá não tem. Como é que você fez isso? Eu falei, seu Jonas, eu queria contar, não, porque eu peguei uma dica do meu pai. Quem fala muito em teste reprova. Eu já tô no rodoviário faz um tempinho já. E você ficou quietinho? Eu fiquei quieto. É uma outra dica. Quem fala muito, sempre reprova. É o cara falador. É o cara que quer dar aula para quem já sabe. Às vezes quer se sobressair de uma forma que não é bem vista, né? Com certeza. André, e tudo que é bom vai acabando. E o nosso podcast puxa, que pena. Sobrevive com a gente aqui. E ele foi criado para isso, para fazer homenagens igual a gente fez pro seu pai, contar um pouquinho da história da sua família. E você tá convidado em vir com seus irmãos aqui pra gente contar umas resenhas. A hora que você quiser também, Eduardo. Quiser ir lá, não vou dizer de trazer aqui, mas talvez a hora que você quiser ir na garagem dele, conhecer o carro. Vamos lá. Eu vim esses dias aqui na garagem, o dia que eu fui lá em Campinas com o CMA. Inclusive, eu tô devendo pra dar uma volta com o pessoal da garagem aí. Esqueci de mandar um abraço pra um amigo meu. Não, e o pessoal da cozinha? Ele vai ficar bravo. E o pessoal da cozinha? Não, isso eu já falei agora. Não, mas você não mandou um abraço. Você quer mandar por nome ou você quer... Não, mandei pro Abner, pro Rafa, pro Licinho, pro Marcão, pro Matheus, pro Marcelo. Se não, eles não... Pro Max. Esse é o que nós... Nós vamos estamos dia a dia aí junto, Não, pro Marcos, né? Senão o pessoal falou que se eu não falasse pra família ia deixar eu sem comida hoje. Então esse eu deixei por último. Então... Queria agradecer também minha família, porque o Eduardo, eu acho que é o maior sacrifício. É a família. Que eu nasci e cresci vendo meu pai voando. Quantos dias longe de casa? E hoje eu tô nisso. Então, é sacrificante, às vezes. Mas é por eles. É por eles. Exatamente. Eu tenho uma netinha. A minha netinha. Ela tem 3 anos e 3 meses. Eu brinco com a minha filha. Eu tenho uma filha. Eu tenho um filho de 27. A Nicole, o Danilo. E eu tenho uma netinha de 3 anos e 3 meses. E eu brinco com a minha filha. Que a minha neta não sabe o poder que ela tem na mão sobre minha vida. Porque eu vou te falar. O jeito... Sabe? Que ela fala comigo, o jeito que ela me liga. Vovozinho, aonde você tá? Então, às vezes, a gente tem que estar longe. Hoje tem a tecnologia do WhatsApp, você liga por vídeo, você vê. Agora, você imagina 30 anos atrás. Eu, minha mãe, meus irmãos dentro de casa, sem saber nem onde meu pai estava. Então, é um preço alto que paga. Com certeza. Por amor e pelo amor à profissão. Mas, em momento nenhum, eu me arrependi ou me arrependo do que eu escolhi para minha vida. Porque, embora meu pai não esteja mais aqui, eu, hoje, sendo mais velho, tenho os dois. A minha irmã, mulher é diferente, né? Mas tem o Giló e tem o Ricardo. E tendo eles comigo, é como se, de uma certa forma, meu pai estivesse vivo entre nós. E esse CMA é o elo. É o elo. É o elo de tudo isso hoje. E eu acredito que os seus irmãos assistindo vão também sentir a mesma emoção que eu senti aqui vendo você se emocionando. Vamos marcar um dia para você conhecê-los. Eu quero trazer eles aqui. Nós vamos marcar um dia para vir os dois. E a gente vai, se Deus quiser, conversar muito e vai ser um prazer. Vai ser um prazer, sem dúvida. André, obrigado. Eu agradeço, Eduardo, do fundo do meu coração. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de contar um pouco da minha história. Que talvez muitos me conheçam, saibam onde eu trabalho, sabe quem eu sou, mas nunca soube ao fundo da minha história. Porque muitas vezes a pessoa vê onde você está, mas não sabe o que você passou. Exatamente. Então, eu te agradeço imensamente a oportunidade que vocês me deram de contar um pedacinho da minha história e o porquê do amor ao ônibus, né? André, obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado a todos. Deixa o like, compartilhem, por favor, para mais histórias acontecerem. A segunda temporada já está acabando, já tem mais algumas coisas a acontecerem. Fiquem ligados, ajuda muito o Papo de Busão a você compartilhar o vídeo, a você deixar o like, pedir para a mãe, para o filho, para todos aí, vizinho, ir lá e se inscrever no nosso canal e assistir os nossos shorts, os nossos vídeos. Esse é um oferecimento da SP Frotas,
da Teltec e da Exhiper. Esse é o oferecimento desses 3 patrocinadores nossos que estão conosco aqui e que estão contribuindo para a gente trazer do nosso setor, e vai vir muita gente de outros setores, caminhoneiros, carreteiros, enfim, e outras profissões. Eu vou trazer um pessoal aí de outras profissões para a gente também estar inteirado. Tá certo. Agradeço. Valeu, rapaziada. Obrigado. Obrigado. A gente fica por aqui hoje. Valeu. Maravilha.